Olá pessoal, professor Paulo aqui, né? Essa é a segunda aula de contabilidade para administradores. Lembrando que a primeira aula a gente teve ela de forma presencial na semana passada, mas essa segunda aula a gente não vai conseguir, né, fazer ela de forma presencial porque a gente está com problema de acesso à universidade, né? Então, na segunda-feira, né, o momento em que eu gravo essa aula, na terça e amanhã, e na quarta-feira, né, que vai ser o dia 27, 28 e 29, a universidade ela está com os acessos fechados, né? Na segunda-feira, hoje, o momento que eu gravo essa aula, porque o dia do servidor público foi antecipado para hoje, né? O dia do servidor público é no dia 28, e no dia 28 e 29 a gente tem uma paralisação do sindicato, né? Os servidores aí estão brigando aí por, reivindicando ali algumas pautas que ainda são da greve passada, tá? Mas como o nosso calendário ele está bastante apertado, né? Até frisei bastante isso na semana passada, então a gente vai fazer essa aula de forma remota, né? A gente chama de aula assíncrona, né? Assíncrona porque eu estou gravando essa aula e depois vocês assistirão em outro momento, né? Então a gente vai fazer dessa forma para não ter o nosso calendário prejudicado, tá? Só a título de esclarecimento, né? Quando a gente não tem aula presencial, né, o departamento de contabilidade ele nos dá duas opções ali para fazer essa aula de forma remota. A gente poderia fazer uma aula síncrona, e aí seria uma espécie de live, que poderia ser feita pelo AVA, mas o AVA eu ainda não tenho acesso, pelo Zoom ou pelo Google Meet, né? O Google Meet eu sei que tem limite de tempo, né? O Zoom eu não tenho familiaridade com usar o Zoom, mas então não sei dizer se ele tem algum limite de tempo, mas eu achei mais tranquilo fazer essa aula no formato gravado, né? Porque é um formato que eu já domino fazer, eu tenho um canal no YouTube, então para mim é tranquilo fazer dessa forma. E também porque ele vai ficar gravado, então ele vai ficar disponível para vocês assistirem no momento em que vocês acharem mais adequado, assistirem várias vezes, enfim. Eu acho que é mais tranquilo esse formato, tá? Então, sem mais delongas, né, espero que todos estejam bem e vamos lá para a aula. E essa aula vai ser bem interessante, que ela fecha a unidade 1. A gente vai fechar essa introdução aqui à contabilidade, tá? Então vamos lá, o que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai ter primeiro, tópico 1, contas. A gente vai entender o que é a conta dentro da contabilidade, né? Como que a gente classifica ali ativo e passivo, como que são as contas de ativo, contas de passivo, etc. Tópico 2, registro dos fatos contábeis, ou seja, quais fatos a gente de fato registra, né? Com perdão aí da redundância, né? O que a gente de fato registra na contabilidade? Tem algum fato ou algum ato que a gente não registre? A gente vai ver nesse tópico. Tópico 3, a gente vai ver o princípio da competência e o princípio do caixa, né? Ou mais especificamente, né, regime de competência e regime de caixa, já que não existe um princípio de caixa, existe o princípio sim da competência. Qual que é a diferença dos dois regimes e para o administrador o que importa esses dois regimes, né? O que cada regime traz ali de importância para o administrador. Lembrando, o foco da nossa disciplina é o que é útil para o administrador. A gente não está aqui para entender a contabilidade como um todo, mas sim coletar aquelas informações, aqueles elementos, aquelas ferramentas que serão úteis, né, para o trabalho do administrador, do gestor, né? Quarto ponto, elaboração do balancete de verificação. Hoje a gente vai ver a parte teórica, a gente não vai elaborar um balancete. E o quinto ponto, a gente vai fazer um exercício sobre a dinâmica patrimonial, que vai pegar tudo que a gente viu na aula 1, tudo que a gente viu nessa aula e aplicar de uma forma prática, tá? Só lembrando, essa aula vai ser disponibilizada também em PDF, tá? Para a gente poder acompanhar. Tá, vamos lá. Como eu gosto de começar, qual que é o objetivo da aprendizagem dessa aula, né? O que a gente precisa chegar lá ao final dessa aula, ter compreendido, entendido, né? Vamos lá. Primeiro objetivo, classificar as contas patrimoniais e contas de resultado, né? Como que a gente diferencia contas que são patrimoniais, que mostram a situação do patrimônio, e contas que são de resultado, que mostram o desempenho da sociedade empresária, né? 2. Entender os fatos contábeis, né? Será que todo ato praticado pela administração ou pela empresa, ele é um fato contábil, né? A gente vai entender ainda nessa aula. Terceiro, dominar a competência versus o caixa, ou seja, o regime de competência versus o regime de caixa. Quando que ele é aplicado e quais são as funcionalidades que são importantes
para o gestor, para o administrador, né, ou administradora, né? E último, usar o balancete como um controle, beleza? Então vamos lá, isso aqui é o nosso objetivo de aprendizagem, ou seja, no final da aula a gente precisa voltar aqui nesse slide e olhar e falar, cara, será que eu cumpri com isso? Será que está faltando alguma coisa? Restando alguma dúvida, pessoal, na próxima semana, presencialmente, a gente vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Antes de entrar na aula em si, eu vou deixar um exercício de fixação para vocês que vai trabalhar a noção de ativo e passivo, os conceitos que a gente viu na aula passada, tá? Só fazendo um breve resumo, o que a gente viu sobre ativo e passivo na aula passada? A gente viu que ativo ele é classificado como um conjunto de bens e direitos que a sociedade empresária tem. Então, tudo aquilo que eu consigo classificar como um bem ou como um direito para a empresa é um ativo, né? Vamos pensar aqui, se eu tenho um imóvel no nome da empresa, isso é um bem, então, obviamente, é um ativo. Se eu tenho um cliente, né, que fez uma compra, mas ainda não me pagou, né, eu tenho um valor a receber de um cliente, isso aqui é um direito, então, logicamente, que é um ativo. Agora, vamos pensar sobre a ótica do passivo, né, que é uma obrigação. Imagina que eu comprei matéria-prima para fabricar os meus produtos, mas eu ainda não paguei o meu fornecedor, eu vou pagar a prazo. Então essa obrigação de pagar, ela é um passivo, né? E assim por diante. Então basicamente o que a gente vai fazer nesse exercício? A gente vai fazer 3 classificações. Primeira, classificação A, a gente vai classificar em bem, direito ou obrigação, né? A classificação B, a gente vai classificar em positivo e negativo. Professor, o que quer dizer isso? Positivo e negativo vão ser classificações para a gente entender se, sendo ativo, ele está aumentando o meu valor patrimonial ou diminuindo o meu valor patrimonial, e sendo um passivo, será que ele está aumentando ou ele está diminuindo o meu valor patrimonial? Essa é a segunda classificação que a gente vai fazer. E, obviamente, a terceira classificação é se é um ativo ou se é um passivo, perfeito? Agora eu vou mostrar aqui para vocês a tabelinha que eu quero que vocês preencham, tá? Eu não vou fazer o preenchimento dessa tabela aqui em aula, ou seja, eu quero que vocês façam esse preenchimento e aí na próxima aula, né, na aula presencial da semana que vem, a gente vai verificar o gabarito dela, tá? Só que é algo bem tranquilinho de resolver, obviamente que restando alguma dúvida a gente vai esclarecendo durante a próxima aula. Bom, encerrando essa parte preliminar, a gente vai entrar na aula de fato, tá? Então vamos lá, né? Então o primeiro tópico da nossa aula são as contas, né? O que são as contas dentro da contabilidade? Eu coloquei aqui no slide alguns pontos que vão ser importantes para a gente. Primeiro, a definição. Então o que é a conta? Ela é um nome técnico que identifica ou agrupa registros da mesma natureza, tá? Então, por exemplo, quando eu falo ali de capital social é uma conta e ela registra e agrupa, né, elementos da mesma natureza. Então, por exemplo, eu fui lá, abri uma empresa e o meu capital inicial de abertura, de início, né, o meu capital inicial, digamos assim, foi de R$60 mil. Então, eu já vou registrar nessa conta. Só que, obviamente, se eu estou registrando esses R$60 mil, né, eu estou integralizando esse capital, eu preciso ter esse dinheiro em algum lugar. Normalmente eu vou ter esse dinheiro numa conta bancária. A conta bancária, ou um título que é bastante utilizado dentro da contabilidade, né, que é conta banco movimento, ela é uma outra conta contábil, né? E assim a gente vai ter diversas, né? Então vamos lá, clientes a receber, fornecedores a pagar, salários a pagar, imóveis, tudo isso são contas contábeis que a gente vai encontrar no balanço patrimonial, na demonstração de resultado e em outros também demonstrativos financeiros ali que são um pouco menos famosos, né, que o balanço patrimonial e a DRE. Exemplo, né, coloquei aqui no slide, caixa, salários a pagar, clientes a receber, né, tudo isso que eu estava citando agora há pouco, tá? Essas contas, a gente pode dividir elas, né, em contas patrimoniais, que são contas que dizem para a gente qual que é a situação da empresa, né? Mais especificamente qual que é a situação do patrimônio da empresa, e contas de resultado, que a gente ainda vai ver no decorrer da aula. Contas patrimoniais, como eu coloquei aqui no slide, são utilizadas para identificar ativo, passivo e patrimônio líquido, tá? Então toda vez que a gente falar em conta patrimonial, a gente vai ter a figura do ativo, do passivo e do PL, que é o patrimônio líquido.
Qual que é o destino dessas contas? O balanço patrimonial, ou seja, todas essas contas, né, esses nomes, esses títulos que a gente dá, né, para os fatos contábeis, eles vão ser lançados no balanço patrimonial, porque são contas de patrimônio, né? Então a gente tem aqui ativo, né, que tem uma natureza devedora, passivo e PL, que tem uma natureza credora. Vamos lá, explicando, tá? A gente entendeu que é uma conta, né, que é um elemento utilizado dentro da contabilidade para agrupar, né, registros que são da mesma natureza. A gente entendeu que existem contas que são do ativo, contas que são do passivo e contas que são do PL, do patrimônio líquido, tá? Agora eu estou citando a natureza dessas contas, que é algo que a gente já viu na aula passada. Só para relembrar, o ativo ele tem natureza devedora. O que quer dizer isso? Quer dizer que o meu ativo ele aumenta a débito. Já o passivo e o PL ele tem natureza credora, ou seja, ele aumenta a crédito, tá? Então, por exemplo, se o ativo aumenta no débito, ele diminui no crédito. Se o passivo e o PL aumentam no crédito, eles diminuem no débito, tá? Professor, não estou entendendo, o senhor está falando de débito e crédito, vamos voltar ali para a aula passada. A gente viu na aula passada que toda a contabilidade ela é feita através de um processo chamado de escrituração, tá? E a escrituração, ela é basicamente, né, uma mistura de dois procedimentos. Primeiro, o diário, né, que antigamente era chamado de livro diário, né, porque era de fato um livro físico onde eram registradas as informações, e o livro razão, né, ou o razão. No livro diário e no livro razão, a gente vai fazer os lançamentos dos valores nessas contas contábeis, sempre utilizando débito e crédito, tá? Entendendo, obviamente, o que a gente está falando aqui. Ativo, natureza devedora, então aumenta com débito. Passivo e PL é natureza credora, então eles aumentam com o crédito, tá? Professor, mas por que ativo é débito? Por que passivo e PL é crédito? Pessoal, isso é uma convenção contábil, tá? Não tem uma razão lógica por trás disso. Se convencionou que ativo é débito e a gente aceita, beleza? Se convencionou que passivo e PL é crédito e a gente também vai aceitar porque é uma convenção, tá? Então vamos lá. Além das contas patrimoniais, a gente tem também as contas de resultado. O que são as contas de resultado? São contas que medem a performance da empresa. Então, se as contas patrimoniais elas me mostram a situação da empresa, e essa situação eu vou ter num demonstrativo contábil chamado balanço patrimonial, que vai me apresentar o total dos bens e direitos, que são os ativos, o total das obrigações, que são o passivo, e o meu PL, né, que é o patrimônio líquido, né, que é a situação líquida da empresa. Nas contas de resultado, eu vou conseguir medir o desempenho da minha empresa. Por exemplo, será que a minha empresa é lucrativa? Será que ela está sendo rentável? Será que o dinheiro aplicado de fato está dando retorno? Isso a gente vai ver na demonstração do resultado. A gente não vê isso no balanço patrimonial, tá? E basicamente, para que são utilizadas as contas de resultado? Elas são utilizadas para identificar receitas, ou seja, tudo aquilo que a empresa conseguiu de receita, de recebimento, e despesas, né? Ou seja, tudo aquilo que a empresa teve de saídas ali, né? de dispêndios financeiros, tá? Obviamente que mais para frente a gente vai falar sobre regime de competência e caixa. Nem sempre uma receita, uma despesa e uma despesas, precisam ser realizadas para que elas sejam registradas, tá? Mas obviamente contas de resultado sempre se referem a receitas e despesas. Eu posso ter, por exemplo, receita com vendas, que é a receita mais comum, né, de se ter numa empresa, receita com prestação de serviço, receita com juros, né, que é uma receita financeira, enfim, uma infinidade de receitas. Receitas, por exemplo, classificadas como receitas não operacionais. Exemplo, a empresa ela vende carros. Só que num determinado momento da sua existência ela resolveu vender um ar-condicionado, né, que fazia parte do seu imobilizado, porque ele já estava muito velho e dentro do plano de substituição de imobilizado da empresa, ela decidiu que era o melhor momento para vender. Quando ela vende o imobilizado, se ela tiver um lucro nessa venda, a gente vai reconhecer um ganho com a venda desse imobilizado. Só que essa receita não é uma receita operacional, ela é uma receita não operacional, tá?
Por que não é operacional? Porque operacional é aquela receita que tem a ver com o objeto da empresa. No caso, vender carros, né, nesse exemplo. Despesa, a mesma lógica. Então, se ela tem despesa com salários, aluguel, energia elétrica, ela vai registrar todas essas despesas dentro dessas contas de resultado, tá? Então, qual que é o destino dessas contas de resultado? Se as contas patrimoniais iam para o balanço patrimonial, as contas de resultado elas vão para a demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE, tá? Sobre as naturezas dessas contas. A despesa, ela tem uma natureza devedora. Só tomar uma água aqui para a gente conseguir continuar falando, tá? Então, a despesa tem uma natureza devedora. O que quer dizer isso? Que ela aumenta com o débito, tá? E a receita, ela tem uma natureza credora, ela aumenta com o crédito, tá? Então, muito cuidado aí nesse ponto pelo seguinte. Quando a gente pensa em ativo, passivo, receita e despesa, a gente tende a relacionar ativo com receita, beleza? E a gente tende a relacionar, senso comum, né, passivo com despesa, tá? Só que na ótica das naturezas dessas contas, a gente vai ver que elas são o contrário. O que eu estou querendo dizer com isso? A natureza do ativo é devedora, aumenta com débito. A receita, que se assemelha, entre aspas, a um ativo, ela tem natureza credora, ela não tem a natureza do ativo, tá? E o passivo e a despesa é a mesma coisa. Então, o passivo tem natureza credora. Só que quando eu vou para a despesa, ela tem uma natureza devedora, tá? A única coisa que vocês precisam fazer é gravar a natureza dessas contas. Não precisa tentar criar uma lógica por trás disso. Basicamente, é uma convenção que ativo é devedor e passivo credor. Da mesma coisa com as contas de resultado. Então, eu tenho ali receita como sendo natureza credora e despesa como sendo natureza devedora. Na aula passada, eu até expliquei, eu não sei, agora eu não lembro, mas acho que eu não expliquei e isso vai ser importante de falar, tá? Por que existe débito e crédito na contabilidade? Por que eu não uso o valor positivo e, por exemplo, o valor negativo? A lógica disso é o seguinte, quando a contabilidade surgiu há muitos e muitos milhares de anos atrás, não existia ainda na matemática a noção de um número negativo. Né? E você aí pode estar pensando, professor, mas a contabilidade é tão antiga assim? Sim, meu camarada, exatamente. A contabilidade ela é muito, muito antiga. Né? A gente tem registros ali na Bíblia de atividades que a gente pode relacionar com a contabilidade. Obviamente que não a contabilidade como a gente tem hoje, né? Mas pessoas que contavam o patrimônio, né? Que faziam acompanhamento de tudo aquilo que tinha de patrimônio, né? Então a gente tem inclusive registros mais antigos, até mais antigos do que na Bíblia, né, por exemplo, de contagem de itens, contagem de rebanhos e tudo mais, e tudo isso já era atribuído à contabilidade. Obviamente, não era a ciência contábil como a gente tem hoje, nem sequer tinha um nome, né? Mas obviamente que ela já era o princípio ali do que a gente chama hoje de contabilidade. Então por isso que a gente tem débito e crédito, não existia número negativo na época. Então convencionou-se um débito e um crédito para entender saída e entrada de recursos, tá? Vamos lá. Plano de contas. O que é um plano de contas? Ele é uma estrutura organizada e codificada das contas, tá? Então, o plano de contas é uma estrutura no qual eu vou organizar todas as minhas contas. E essa estrutura ela recebe um código. Então, por exemplo, se o meu ativo é código número 1, o meu caixa e equivalente de caixa, que é a primeira conta do meu ativo, ela vai receber o código 1.1, beleza? Na aula passada a gente viu a estrutura de um balanço patrimonial e eu cheguei a colocar no quadro alguns códigos para a gente entender. Professor, eu tenho diversos códigos? Sim, eu posso ter uma empresa que codifique de uma forma e uma outra empresa que codifique de outra? Posso ter também, tá? Tudo vai depender da empresa. Obviamente que existe um plano de contas padrão, que tem as principais contas e os principais códigos, mas eu posso sim, a depender da atividade da minha empresa, fazer uma configuração específica para aqueles códigos. Então eu não vou entrar tanto nesses detalhes. O que importa para a gente é saber que o plano de contas ele é uma estrutura organizada e codificada, só para a gente entender onde que entra cada lançamento. Nessa aula a gente ainda não vai ver um plano de contas, tá? A gente vai ver um balanço patrimonial, ao final a gente vai elaborar um balanço, na verdade.
Na aula que vem eu vou trazer já um plano que vai ter relação com o balanço que a gente vai finalizar essa aula, para ficar mais claro. Não é obrigado por lei, exceto em casos especiais, mas é essencial para a gestão. O que quer dizer isso? A lei obriga a ter um plano de contas? Não, mas é essencial para a gestão. Por que é essencial para a gestão? Porque é uma forma de organização das contas, tá? Então, gestão sem organização não existe. Então, vocês que são administradores sabem, entendem muito mais do que eu que sou apenas um contador, tá? Mas a ideia é basicamente isso, organização e gestão. Vamos lá, foco para o administrador. O que a gente tem aqui? Ó? As contas, elas facilitam a gestão orçamentária da empresa, tá? Então, como que você vai fazer uma gestão, né, do orçamento da empresa se você não diferenciar o que é um recurso que entrou de uma receita de venda ou de uma receita não operacional? Imagina que a gente pega uma empresa ali listada na bolsa, né, e ela diz que o resultado dela, né, a receita dela, né, num determinado período foi 50% maior do que do período anterior, né, do que o exercício anterior. Só que na hora que a gente pega, né, as demonstrações financeiras, a gente percebe que esse resultado ele foi inflacionado por conta de uma receita não operacional, ou seja, uma receita que ela teve naquele período, mas que possivelmente não vai se repetir. Então a gente consegue fazer essa crítica, essa análise que só as contas nos permitem. Eu vou conseguir identificar, por exemplo, olha, teve um aumento de 50% de um exercício para o outro de faturamento? Teve, mas esse aumento veio de um resultado não operacional. Então eu preciso ponderar as minhas expectativas a partir de então, tá? Além disso, eu consigo fazer uma comparação, né? Então a comparabilidade, eu consigo comparar um exercício com outro, por exemplo, a gestão de uma empresa com uma outra gestão, um determinado projeto com outro projeto. Detalhe gerencial é que as contas permitem com que eu crie centros de custos e centros de receitas específicos, tá? O que é um centro de custo ou um centro de receita? É uma classificação de custo ou de receita específica. E as contas servem para quê? Para classificação. Então, essas nomenclaturas, esses elementos da contabilidade nos permitem fazer classificações o mais adequada possível à nossa realidade ou à realidade da empresa que a gente estiver assessorando. Agora a gente vai entrar num tema que é importante, tá? Que são os fatos contábeis. E aí eu vou citar um ponto que é muito importante, tá? Na contabilidade a gente fala tanto da palavra ato como da palavra fato. Quando eu falar ato administrativo, eu estou falando de um ato administrativo que jamais vai receber a palavra fato administrativo. Por quê? Fato administrativo é o mesmo que fato contábil. A gente vai entender a diferença quando eu for falar do fato administrativo, tá? Mas basicamente é isso. Eu tenho ato administrativo, que é uma coisa, eu tenho fato administrativo, que é outra coisa, e fato contábil, que é a mesma coisa que fato administrativo, tá? Mas para iniciar, o que é um ato administrativo? São acontecimentos que ocorrem na empresa, mas que não impactam o patrimônio. Ou seja, ele não provoca uma alteração de patrimônio. Vamos lembrar, como que é composto o patrimônio de uma empresa? Eu tenho ativo de um lado, passivo do outro, certo? Se eu pegar o ativo menos o passivo, aquilo que sobrar é o meu patrimônio. Se eu tiver algum ato que não provoque alteração de patrimônio, isso é apenas um ato administrativo, tá? Então, um ato que não aumentou o ativo ou que não aumentou o passivo é um ato administrativo. Vamos lá. Exemplo, admissão de empregado. É um ato administrativo. Eu fui lá e contratei um empregado. Isso, naquele momento, não impacta ainda o patrimônio da empresa. Isso vai impactar, obviamente, quando eu tiver pagamento de salários e coisas do gênero. Mas aí são fatos administrativos e não atos, tá? Além disso, elaboração de um orçamento. A empresa foi lá e me pediu um orçamento, eu fiz um orçamento para a empresa, para um cliente. Isso também não provoca alteração de patrimônio ainda. O cliente fechou, fez o pagamento. Aí eu tenho alteração. Nesse momento eu ainda não tenho. Contabilização não é necessária, tá? Então, essa é a questão. Ato administrativo não altera o patrimônio e, por conta disso, não precisa ser contabilizado, tá? E muitas empresas têm diversos atos administrativos que não são contabilizados. Por quê? Porque não impactam o patrimônio. Agora, eu tenho aqui algumas exceções, tá? Atos administrativos. Vai ter algum que eu preciso contabilizar? Eu trouxe aqui uma exceção. Há atos que devem ser contabilizados,
pois eles podem produzir modificações futuras no PL da empresa. Exemplo, remessas de bens a terceiros para industrialização, ou o contrário, recebimentos de bens de terceiros para industrialização. Isso precisa ser contabilizado porque ele pode gerar sim uma alteração de patrimônio no futuro. Mas, via de regra, tirando essa exceção aqui, ato administrativo não registra, porque não impacta o patrimônio. Agora a gente tem os fatos administrativos, que a gente pode chamar também de fatos contábeis. Professor, por que tem essa nomenclatura? Pode ser fato ou pode ser fato contábil ou fato administrativo? Sim, basicamente isso daí é uma questão de literatura, tá? A gente vai pegar alguns livros de contabilidade que vão falar de fatos contábeis e outros livros que vão falar de fatos administrativos. Vou até pegar um livro que é o que eu estou utilizando como base para o nosso curso, que é esse aqui, tá? Contabilidade Facilitada, do Osni Moura Ribeiro. E ele vai usar o termo ato administrativo e fato administrativo, tá? Mas só para vocês conhecerem, fatos contábeis é a mesma coisa que fato administrativo. Basicamente o que é? São situações, né, que provocam a alteração do patrimônio na empresa. Então, como eu coloquei aqui no slide, são acontecimentos que ocorrem na empresa e que provocam a alteração do PL, do patrimônio líquido da empresa. Exemplo, compra de matéria-prima, venda para cliente, contratação de empréstimo bancário, pagamento de fornecedores. A gente tem uma série de fatos que podem provocar alteração no PL da empresa, tá? Contabilização obrigatória. Então, se eu tenho alteração do PL, eu preciso contabilizar. Classificação dos fatos administrativos. É aqui que entra o pulo do gato, beleza? Porque eu vou ter fato administrativo, que eu vou classificar ele como permutativo. O que quer dizer permutativo? Houve uma troca de um ativo para um outro ativo, de um ativo para um outro passivo ou de passivos, mas a situação líquida não foi alterada. Quantitativos, né, que é quando eu tenho uma alteração de quantidade, e qualitativos, tá? Então a gente vai ver certinho um por um aqui, mas basicamente a gente vai gravar o seguinte, ó, representam permuta, que é a troca entre elementos, que são contas do ativo ou do passivo, ou ambos simultaneamente, sem provocar variações no patrimônio líquido, beleza? Então vamos lá. Fatos administrativos, eu tenho vários fatos administrativos que eu preciso classificar, tá? A primeira classificação é permutativo, qualitativo ou compensativo. Eu até li errado aqui, eu falei de quantitativo, mas isso aqui é dentro de uma outra parte da nossa matéria que não vai entrar agora. O que vai entrar agora? O fato ele é classificado em permutativo, que é a mesma coisa que qualitativo, ou compensativo. O que ocorre nesse fato permutativo? Eu tenho uma troca de valores entre contas, porém eu não tenho de fato uma alteração da situação patrimonial líquida. Vamos para um exemplo que vai ficar mais tranquilo. Exemplo 1. A empresa comprou R$5.000 em produtos para revenda e a contabilização é o seguinte: estoque R$5.000, caixa R$5.000. Eu vou fazer um débito na minha conta estoque, R$5.000, e vou fazer um crédito na minha conta caixa, R$5.000. Conta estoque, conta do ativo. Conta caixa, conta do ativo. Qual que é a natureza da conta do ativo? Ela tem natureza devedora. Então, se eu estou aumentando a minha conta do estoque a débito, isso significa que eu estou acrescentando algo nela, né? Então, se eu estou debitando no estoque, eu estou acrescentando algo no estoque. Se eu estou creditando a conta caixa, que é uma conta do ativo com natureza devedora, então eu estou tirando algo do caixa. Basicamente, eu estou registrando isso. Tirei dinheiro do caixa e transformei esse dinheiro em estoque. A gente vai ver que nessa contabilização eu não tenho uma alteração da situação líquida. O que é a situação líquida? Ativo menos passivo. Por quê? Porque saiu o dinheiro do meu caixa, mas entrou estoque no mesmo valor, então eu não tenho alteração. Exemplo 2. A empresa utiliza R$20.000 da reserva estatutária para aumento de capital. Professor, não faço ideia do que é isso que o senhor está falando. Reserva estatutária. Pessoal, eu vou dar um breve panorama do que é uma reserva, tá? Na contabilidade, a gente tem a figura das reservas. O que são reservas? São contas específicas do patrimônio líquido, tá? E eles representam, né, como o nome dele indica, uma reserva de valor para algum objetivo específico.
Aí a gente tem reservas de capital, que são reservas do capital social para algum objetivo específico, e reservas de lucro, tá? Que também são reservas do lucro para objetivos específicos. Dentre os principais objetivos da reserva de lucro é cobrir prejuízos de exercícios posteriores, tá? E aí o que acontece? Eu posso usar essas contas de reserva para compor o capital. Nesse exemplo, o que a empresa fez? Ela pegou R$ 20.000 da reserva estatutária e aumentou o capital social. Então ela fez uma transferência entre duas contas do passivo, né? Então vamos lá, ela vai debitar a conta reserva estatutária, que é passivo PL, vai tirar R$ 20.000 dela, e ela vai creditar a conta capital social, que também é PL, passivo, R$ 20.000. Se a gente observar essa operação, a gente vai ver que foi apenas uma permuta. Eu troquei R$ 20.000 da reserva estatutária e passei para o meu capital social. Eu não tive uma alteração da situação líquida, tá? Vamos lá, exemplo 3. A empresa reclassificou R$ 40.000 de empréstimos a pagar de longo prazo para empréstimos a pagar de curto prazo. Vamos lá. Dentro do balanço patrimonial que a gente viu na aula passada, a gente viu que ativo e passivo são classificados conforme a exigibilidade. Ativo circulante, ele é exigível em até 31/12 do exercício seguinte. Ativo não circulante, ele é exigível após 31/12 do exercício seguinte, ou seja, ele está dentro de um prazo maior, mais longo, né? Passivo circulante e não circulante seguem a mesma ótica, tá? Então aqui nesse exemplo a empresa tinha 40.000 classificado como empréstimos a pagar de longo prazo, não circulante. Só que ela entendeu que era melhor reclassificar esses empréstimos para curto prazo. Talvez tenha acontecido algum problema, uma antecipação, por exemplo, tá? Quando ela faz essa troca, ela vai contabilizar no diário dela a seguinte operação: débito de empréstimos a pagar, passivo não circulante, 40.000, e crédito, aqui está errado, agora que eu vi aqui, eu vou corrigir aqui no slide para ficar correto, tá? Aqui não é crédito de capital social, aqui vai ser empréstimos a pagar, só que empréstimos a pagar de curto prazo, tá? Deixa eu só tirar aqui Isso, deixa eu só voltar aqui a nossa tela. Essa é a configuração correta. Então, nessa operação, o que a gente vai ter? Empréstimos a pagar, debitar 40.000 e empréstimos a pagar novamente, creditar 40.000. Qual que é a diferença dos dois? O primeiro empréstimos a pagar, que eu estou debitando, é um empréstimos a pagar de longo prazo. Professor, por que o senhor não acrescentou aqui? Porque ia ficar muita informação. Então, eu resolvi só colocar empréstimos a pagar, passivo não circulante, para indicar que ele é de longo prazo. Empréstimos a pagar, passivo circulante. Se a gente observar nessa operação, eu só tive uma troca de passivos. O que era não circulante foi para o circulante. Vamos só voltar aqui rapidinho. Tá, vamos lá, pessoal. Voltando aqui, tá? Tive que editar aqui um pedaço. Vamos só voltar. Exemplo 3, agora a gente vai para o exemplo 4, tá? A gente ainda está nos fatos permutativos, ou seja, não tem alteração líquida do patrimônio. Exemplo 4, a empresa ela pagou fornecedores no montante de R$ 10.000. A contabilização vai ser o seguinte: eu vou debitar fornecedores a pagar, que é passivo, montante de R$ 10.000, e eu vou creditar caixa, que é ativo, montante de R$ 10.000, tá? Então vamos lá, eu estou trocando uma conta do passivo por uma conta do ativo. Por quê? A empresa ela pagou fornecedores. Para pagar, o que ela fez? Tirou dinheiro do caixa. Se ela tirou dinheiro do caixa, eu vou creditar a conta caixa, beleza? E ela tinha uma obrigação registrada ali na sua contabilidade, no seu balanço. Qual obrigação ela tinha registrada? Fornecedores a pagar. O que ela vai fazer para dar uma baixa nessa obrigação? Ela vai debitar. Professor, por que eu debito fornecedores a pagar? Porque a fornecedores a pagar ele é um passivo. Passivo é uma conta credora, ele aumenta com crédito e diminui com o débito. Então, se eu quero tirar saldo dessa conta, se eu quero, digamos ali, quitar essa conta, eu preciso debitar, tá? Então, por isso que eu fiz um débito em fornecedores e um crédito em caixa. A leitura que a gente precisa fazer é: eu tirei dinheiro do caixa e paguei fornecedor. Bom, além dos fatos permutativos, eu tenho também os fatos
modificativos. E aí eu tenho dois fatos modificativos. Modificativos aumentativos, né? E modificativos diminutivos. Olha o conceito deles. Aumentativos envolvem uma conta patrimonial e uma ou mais contas de receita, tá? Então eu vou ter uma conta patrimonial e uma ou mais contas de receita. Olha aí o que a gente estava vendo anteriormente começando a aparecer para a gente numa parte mais avançada do conhecimento, tá? Então contas patrimoniais e contas de receita interferem diretamente nessa classificação dos fatos administrativos, tá? Modificativos diminutivos, eu tenho uma conta patrimonial, e uma ou mais contas de despesas, tá? A gente vai ter aqui exemplos para a gente entender melhor como que funciona. Modificativos mistos envolvem duas ou mais contas patrimoniais, uma ou mais contas de receita. Modificativos mistos agora diminutivos, o que eu falei agora é aumentativo, mas agora o diminutivo envolvem duas ou mais contas patrimoniais, uma ou mais contas de despesas, tá? Diminutivo tem relação com despesa, só gravar isso, e aumentativo tem relação com receita, tá? Sempre que a gente pensar em receita e despesa, a gente vai ter um aumento ou uma diminuição da situação líquida. Por isso que é um fato modificativo, ele modifica a situação líquida, tá? Exemplos, vamos aqui para o quinto exemplo. A empresa reconheceu receita de venda no montante de R$50 mil. Como que ela vai fazer o diário dela, a contabilização? A gente vai debitar caixa, R$50 mil, afinal de contas está entrando dinheiro no caixa, então eu preciso aumentar, né, o valor do caixa, vou debitar no caixa, beleza? Conta do ativo. E eu vou creditar receita com vendas, afinal de contas eu estou aumentando a minha receita com vendas. Receita tem natureza credora, então R$50 mil. Olha que interessante, quando a gente vai para as outras contas, as contas patrimoniais, a gente vai ver que sempre sai de uma conta e vai para outra. Por isso que ela não tem modificação, elas são permutativas. Quando a gente tem a interação de contas patrimoniais com contas de resultado, a gente vai ver que não necessariamente sai um valor de uma conta e vai para outra. As duas contas que a gente tem aqui, elas estão sendo aumentadas. Eu estou aumentando o caixa a débito, 50 mil, e eu estou aumentando a minha conta receita com vendas a crédito, 50 mil. O que importa para a gente? Total do débito tem que ser igual ao total do crédito, beleza? Mas no caso aqui eu estou aumentando os dois. Modificação aumentativa, tá? Deixa eu ir para o próximo exemplo. Exemplo 6. A empresa reconheceu despesa com energia elétrica no montante de R$6 mil. Como que a gente vai contabilizar no diário? Despesa de resultado, né? Despesa, uma conta de resultado no montante de R$6 mil e crédito no caixa no montante de R$6 mil. Olha só que interessante, a despesa ela é uma conta que me indica uma diminuição, uma saída de dinheiro, né? Mesmo que seja pela competência, mesmo que ainda não tenha saído do caixa, mas eu já registro isso. E o caixa, né? Aqui eu estou creditando o caixa, então me indica que eu estou saindo também, tirando o recurso do caixa. Então, tanto o caixa quanto a conta despesa, elas estão sendo afetadas e elas provocam modificações diminutivas, tá? Ao contrário do que a gente viu anteriormente. Uma patrimonial e uma de resultado, a gente está tendo aqui o aumento, né? Porque é receita. Outra patrimonial e outra de resultado, só que agora é despesa, a gente está tendo uma modificação diminutiva, uma diminuição da situação líquida. Exemplo número 7. Uma empresa ela decide vender um veículo, que é um ativo imobilizado, por R$60 mil à vista, tá? O valor contábil, custo de aquisição menos a depreciação acumulada, não vou entrar nos termos específicos, né? Só interessa para a gente que é o valor que estava registrado na contabilidade. Professor, eu quero saber o que é depreciação, a gente vai ver isso mais para frente. Não vou colocar esse conceito agora porque ele pode confundir o que a gente está estudando aqui, tá? Então, o valor contábil desse veículo na contabilidade é 55 mil. Como que a gente vai registrar essa operação? Olha que interessante. Eu vendi por 60, mas o valor contábil é de 55, então eu tive um ganho nessa operação, tá? E eu vou registrar da seguinte forma: débito de caixa, que é uma conta do ativo, né? Então eu estou aumentando o caixa, natureza devedora, estou aumentando R$60 mil. Isso representa o seguinte, que eu coloquei no meu caixa R$60 mil. Mas o que eu tenho que pensar? De onde que veio esses R$60 mil? Parte veio do meu veículo, que custou R$55 mil, tá?
E parte eu vou reconhecer como ganho, que é R$ 5.000 de ganho. Professor, mas por que eu não reconheço uma receita de R$ 60.000? Porque aí eu estou deixando de considerar que parte dessa minha receita, entre aspas, né, que seria uma receita não operacional, ela é baixa do meu veículo. O que é a baixa? Eu tinha registrado na minha contabilidade um veículo no valor de 55 mil. Vendi esse veículo, a contabilidade ela vai dar baixa nesse veículo, então eu preciso registrar essa saída. Por que eu estou acreditando a conta veículo, que é ativo imobilizado? Porque ativo imobilizado é uma conta do ativo. Sendo ativo, ela é uma conta devedora. Aumenta com débito e diminui com o crédito. O que eu quero fazer nessa operação? Eu quero zerar essa conta veículo. Então, se eu tenho 55 mil, eu vou debitar 55 mil para fechar isso. Professor, não está claro ainda. Fica tranquilo que a gente vai ver no final da aula um exercício prático com razonete diário para a gente entender melhor essa dinâmica, tá? O que eu quero que vocês peguem nesse momento da aula? Qual que é a minha preocupação? Saber o que é um fato administrativo e um ato administrativo. Saber que o ato não registra e saber que o fato registra. E saber que esse registro desses fatos administrativos, eles vão ser classificados em 3 registros ali diferentes. Aqueles que são permutativos, não aumentam nem diminuem a situação líquida, e aqueles que são modificativos, que podem ser aumentativos ou diminutivos, tá? Nesse caso aqui, debitou caixa 60 mil, entrou 60 mil do caixa, creditou veículos, ou seja, eu dei a baixa no veículo no valor de 55 mil. Só que eu ainda tenho 5 mil que eu recebia mais, ou seja, eu tenho um ganho. Eu vou registrar esse ganho de capital, né, que é uma conta de resultado, como R$ 5.000 a crédito, tá? O que interessa para a gente aqui, até didaticamente, é total de crédito 60 mil, total de débito 60 mil. Consegui fechar a minha contabilidade aqui nesse lançamento, tá? Agora a gente vai ver um ponto importante, tá? Conexão com lucro, tá? Fatos modificativos e mistos são os únicos que impactam o resultado, a DRE. E, consequentemente, se eu estou impactando o resultado, eu vou impactar o PL, tá? A dinâmica mais aprofundada disso, e a gente vai ter aula específica ainda nessa disciplina sobre isso, é o seguinte: tudo que eu apuro de lucro no resultado, eu vou trazer para o meu PL mais para frente, né, como reserva, tá? Eu vou ter basicamente 2 contas ali no PL, ou 3 contas, por onde esse lucro vai sair do resultado e ir para o patrimônio líquido da empresa. Primeiro, a conta lucros acumulados, que é uma conta transitória, ela não pode ser mantida de um exercício para o outro, né? Ela só recebe o lucro que vem da DRE para depois eu fazer as distribuições. E as outras contas são reservas de lucro e reservas de capital, tá? Que são reservas, né? Retenções ali de lucro e de capital que são especificamente para alguns objetivos da empresa, tá? A gente vai ver isso mais detalhadamente no futuro. Agora a gente vai entrar no chamado princípio da competência. Aula passada eu falei sobre os princípios contábeis, né? Então, se vocês recordarem, vai ter ali princípio da entidade, princípio da competência, da oportunidade, enfim, uma série de princípios, né? Princípio do registro pelo valor original, né? Aqui a gente vai ver um pouco mais do princípio da competência, mas mais voltado para a diferença entre regime de competência e regime de caixa, tá? Então eu trouxe um conceito aqui da nossa NBCTG estrutura conceitual. Professor, o que é uma NBC? Se a gente lembrar da aula passada, eu falei sobre as normativas contábeis, tá? Dentre as normativas contábeis a gente tem os CPCs, que são as normativas mais modernas da contabilidade, que são normas feitas pelo Comitê de Pronunciamento Contábil, por isso que é CPC, né? C de comitê, P de pronunciamento, C de contábil. A gente tem também as NBCs, que são as normas brasileiras de contabilidade. Professor, qual que é a diferença? Por que não tem uma só? Por que essa confusão toda? Tá, vou explicar. NBC são as normas mais antigas, tá? Só que com a edição das IFRS, que são normas internacionais de contabilidade, formou-se o chamado Comitê de Pronunciamento Contábil. O que o comitê vem fazendo? Ele vem fazendo normas semelhantes às NBCs, inclusive quando eu vou olhar uma NBC,
eu sempre vou ter ali uma indicação de qual CPC é correlato àquela NBC, tá? Qual CPC fala do mesmo assunto. Normalmente vão estar os mesmos parâmetros ali. Só que ele também veio trazendo coisas novas, né? Então por isso que a gente tem NBC, CPC e a nível internacional IFRS. E essa descrição que eu trouxe aqui do regime de competência é da NBC-TG Estrutura Conceitual, ou seja, a NBC que é a primeira NBC de todas, ela dá toda a estrutura conceitual da contabilidade. Então vamos lá, tá? O que ela diz aqui pra gente? O regime de competência, ele reflete os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre reivindicações e recursos econômicos da entidade que reporta nos períodos em que esses efeitos ocorrem. Então vamos lá, ele está dizendo o seguinte, que o regime de competência ele reflete efeitos das transações conforme o período em que essas transações ocorrem, tá? Ou seja, mesmo que eu não tenha recebido dinheiro no meu caixa ou que eu não tenha pagado, retirado o dinheiro do meu caixa, o regime de competência ele já faz o registro, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma conta para pagar nesse mês, mas ela é referente ao mês passado. Então, ele já vai estar registrado no mês passado, tá? Vamos terminar de ler o conceito para a gente entender. Então, registra, né? Nos períodos em que esses efeitos ocorrem, mesmo que os pagamentos e recebimentos à vista resultantes ocorram em períodos diferentes. É exatamente isso que eu acabei de explicar. Vale o momento do fato gerador, beleza? Então, por exemplo, né, imagina ali, salários a pagar. A gente tem um salário para pagar para o funcionário nesse mês. Mas vocês concordam comigo que o salário que o funcionário recebe agora em outubro, ele é referente ao trabalho que ele prestou lá em setembro, né? Então a contabilidade já registrou como salário de setembro isso que ele está recebendo em outubro, tá? Não importa quando tem que pagar, importa o momento do fato gerador. Chegou dia 30 de janeiro, fechou a folha, 30 de setembro, perdão, fechou a folha de pagamento, então já é reconhecido o direito do trabalhador receber no quinto dia útil, tá? Basicamente é isso. Vou terminar de ler o conceito só para a gente complementar. Isso é importante porque informações sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta e mudanças em seus recursos econômicos e reivindicações durante o período fornecem uma base melhor para a avaliação do desempenho passado e futuro da entidade do que informações exclusivamente relacionadas a recebimentos e pagamentos, tá? Então a lógica é essa. Por que eu utilizo o princípio da competência na contabilidade? Porque ele me fornece informações mais precisas sobre o desempenho da empresa, tá? Para efeitos fiscais, a lógica é a mesma. A Receita Federal e as outras receitas, né, estadual e municipal, eles não aceitam contabilidade pelo regime de caixa, tá? Professor, mas se só é aceito o regime de competência, por que eu tenho regime de caixa na contabilidade? Vamos lá, o regime de caixa, ele me permite fazer uma contabilidade gerencial, não é aquela contabilidade fiscal. E a contabilidade gerencial, ela é muito importante para que o gestor tome decisões, beleza? Além disso, eu consigo avaliar a capacidade de pagamento, a liquidez, a solvência de uma empresa pelo regime de caixa. E eu não consigo fazer isso só pelo regime de competência, tá? Só que qual que é o problema do regime de competência, ou do regime de caixa, perdão? O regime de caixa não me permite avaliar o desempenho da empresa. Eu preciso ir para o regime de competência. Então, próximo tópico aqui, tá? Ainda dentro do regime de competência. Qual que é o foco do regime de competência? Foco na realidade econômica. Então, a gente mede o esforço, que é o custo ou a despesa, confrontando com o benefício, que é a receita, tá? Então, a gente pode enxergar o custo e a despesa como um esforço da empresa e a receita como um benefício. E a gente consegue fazer essa mensuração através do regime de competência. Exemplo, né, o que eu estava falando agora há pouco, despesa com salário do mês trabalhado, mesmo que pago no quinto dia útil. Avançando, o registro de receitas e despesas é feito estritamente no momento do fluxo de caixa, entrada ou saída. Qual regime é esse? Regime de caixa. Tá? Então, quando o registro ele é feito só na entrada e na saída, eu tenho o regime de caixa. Quando o regime ele é feito na ocorrência do fato gerador, eu tenho o regime de competência, tá? Então, basicamente, qual que é a visão que o administrador precisa ter? Só do regime de caixa ou só do regime de competência? Eu vou dizer para vocês que o administrador ele precisa ter uma visão ampla. Então, para o administrador, é importante o regime de caixa?
Sim, porque ele precisa verificar a solvência da empresa, a capacidade de pagamento. E é importante também o regime de competência, porque ele precisa analisar o desempenho da empresa, né? O resultado da empresa, tá? Vamos lá. Exemplo número 1, né? Venda a prazo no montante de R$ 10.000 em janeiro, recebida em março, tá? Então, pela competência, a receita é de janeiro, mesmo que eu vá receber em março. Eu já vou ali reconhecer clientes a receber do ativo, vou debitar 10 mil e vou creditar receita com ventas, resultado, tá? R$ 10.000. Pela entrada em março, eu vou fazer uma nova contabilização, que é o quê? Caixa, R$ 10.000, quando eu receber esse dinheiro no caixa, e eu vou creditar clientes a receber R$ 10.000. Vamos lá, explicando. Vamos voltar para a operação anterior para a gente entender a diferença. Aqui em janeiro, eu tenho a contabilização do que ocorreu pelo fato gerador, regime de competência. Eu vou reconhecer o quê? Clientes a receber. Por que eu não reconheço caixa ainda? Porque não entrou dinheiro no meu caixa, tá? Então eu não posso debitar no caixa algo que ainda não entrou. Aí eu reconheço nessa conta chamada clientes a receber, para indicar que em algum momento eu vou ter dinheiro no meu caixa. É um direito que eu tenho, beleza? E eu vou creditar já reconhecendo a receita, perdão, quase que eu falei despesa, eu vou reconhecendo a receita com vendas, ou seja, eu já reconheci no meu resultado essa receita, mas eu ainda não recebi no meu caixa. Então, eu indico uma conta clientes a receber, beleza? Vê que eu já reconheci no resultado, por isso que é regime de competência. Quando de fato eu receber isso, eu vou fazer uma transferência. Eu vou debitar no meu caixa o valor de R$ 10.000 e eu vou voltar aqui no slide anterior, ó, e eu vou creditar agora na conta clientes a receber. Vê que agora, no mês anterior, eu tinha debitado clientes. Quando eu recebo, eu credito essa conta para tirar esse valor da conta clientes, né? E coloco esse valor no caixa. É como se eu tivesse tirado de clientes e colocado no caixa, beleza? A lógica é essa. Mexi no resultado? Não. O resultado já foi apurado pelo regime de competência. Quando eu recebo, não altero o meu resultado, tá? O que vai alterar é que o que era clientes a receber virou caixa, beleza? Vamos lá. Exemplo 2. Despesa paga antecipadamente, né? Qual despesa que foi? Seguro anual em janeiro. Imagina que a empresa tem um seguro anual para pagar e ela paga isso em janeiro, ela paga à vista. Só que ele vai reconhecer isso conforme a competência. Olha que interessante. No exemplo passado, eu tinha uma receita que eu ainda não tinha recebido, mas eu já tinha reconhecido no meu resultado, beleza? Reconheci a receita em janeiro, mas eu só recebi em março. Agora eu tenho o contrário, uma despesa que eu já paguei, mas eu vou reconhecer essa despesa mês a mês, tá? Porque cada mês é um pagamento específico desse seguro. Então vamos lá. Como que vai ficar? Competência, reconhece a despesa mensal, 1/12, ou seja, um mês a cada período. Então vamos lá. Despesa com seguro, 1/12 de R$ 6.000. Se eu pegar R$ 6.000 e dividir por 12, vai me dar esse valor de R$ 500. Eu vou reconhecer no primeiro mês de janeiro só R$ 500. Professor, mas não saiu do caixa 6.000? Saiu 6.000. Mas como esses 6.000 são referentes a uma despesa que é relativa ao ano todo, né, e não simplesmente aquele período, eu vou reconhecer cada mês um pedaço dessa despesa, né? Então vamos lá, em janeiro vou reconhecer R$ 500. E em contrapartida, vou creditar a conta banco, conta movimento, ou poderia ser a conta caixa, né? Tanto faz, conta corrente, banco, conta movimento ou caixa, são caixas equivalentes de caixa. Então eu vou retirar do caixa da minha empresa R$ 500, beleza? Quando chegar no mês seguinte, aqui até coloquei, né, a saída em janeiro, como a despesa ela será reconhecida mensalmente, não há lançamento do valor total. Então, no próximo mês, eu vou apropriar mais despesa no montante de R$ 500. Quando chegar em dezembro, eu vou completar essas saídas. Por que o regime, então, de caixa de competência é importante? Olha que interessante. Pelo regime de competência, eu estou reconhecendo uma saída do caixa só de R$ 500. Porque eu estou avaliando o fato gerador. Então, fato gerador de janeiro, seguro de janeiro. Fato gerador de fevereiro é o seguro de fevereiro, mesmo que eu já tenha pago antecipadamente. Eu só vou reconhecer em fevereiro.
março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, reconheço tudo, beleza? Se eu só tivesse o regime de competência, eu ia ter um problema de gestão. Concordam comigo? Por quê? Eu ia reconhecer 500 aqui em janeiro e ia pensar, cara, só saiu 500 do meu caixa. Mas não, em realidade saiu 6 mil reais do meu caixa, tá? Eu preciso ter essa atenção por conta disso, tá? Então, dentro dessa dupla visão do administrador, a gente chega a esse conceito aqui de risco gerencial, que é o chamado lucro fantasma, tá? O que é um lucro fantasma? É quando uma empresa ela tem um lucro por competência, mas ela não tem caixa. Imagina, por exemplo, que uma empresa ela apurou o lucro no montante de 100 mil reais. Só que, lembrando, né, ela apura o resultado, ela faz toda a contabilidade dela por competência, não por resultado. Imagina que esses 100 mil reais que ela tem ali reconhecido como lucro, né, ele ainda não foi pago, né? Os clientes, investidores, etc., ainda não fizeram esse pagamento. Então ela pode ter um lucro contábil, porém estar passando por dificuldades financeiras, tá? E o administrador, o gestor, ele precisa ter essa noção muito clara, tá? Então por isso que esses conceitos iniciais da contabilidade são fundamentais para o administrador. Professor, administrador precisa fazer um balanço patrimonial? Não. Precisa fazer uma DRE? Não. Ele precisa aprender a fazer? Eu vou dizer que ele precisa ter uma noção de como ela é feita, mas ele não precisa dominar essas ferramentas. Mas ele precisa sim entender dessa parte conceitual, tá? Então, o que é o regime de competência e o que é o regime de caixa? E como que esses regimes vão afetar resultado, desempenho, solvência da empresa, tá? Aqui a gente tem uma contraposição de DRE, que é a demonstração do resultado, com o nosso DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa. Professor, a gente ainda vai falar de DFC? Sim, a gente vai ter um tópico específico para falar de DFC no nosso curso, tá? Por enquanto, o que a gente viu até agora? Balanço patrimonial e DRE. O DFC ele é uma demonstração de fluxo de caixa. Ele é uma demonstração que mostra para a gente o que saiu e o que entrou de caixa a cada período, tá? E basicamente, se a gente fosse confrontar os dois, a gente teria o seguinte: DRE, princípio de competência, ou seja, eu reconheço receita e despesa pelo fato gerador, não pelo caixa, e ele mostra se o negócio é rentável. Se eu quero saber, por exemplo, olha, o administrador precisa saber se esse negócio aqui é rentável, vou olhar a demonstração de resultado. Agora, DFC, que é caixa, ele mostra se o negócio ele é solvente, ou seja, se ele é capaz de se pagar, se ele consegue quitar as suas obrigações, tá? Além disso, né, agora a gente vai entrar num outro demonstrativo contábil, que é mais conhecido, na verdade, como um acessório do que um demonstrativo, que é o balancete de verificação. Então vamos lá. Falamos de balanço patrimonial na aula passada, mostramos um exemplo de balanço. Falamos aqui de DRE, citamos algumas coisas, a gente ainda não viu detalhadamente, mas vai ter aula separada para isso, e DFC. Agora a gente vai estar falando de balancete, tá? O que é o balancete de verificação? Ele é um check-up mensal. Ou, né, eu coloquei aqui mensal no slide, mas ele pode ser um check-up também diário, tá? Pode ser que ao final do dia, todos os dias, a empresa faça um balancete de verificação para saber se o total de débito que ela apurou se confronta com o total de crédito. Basicamente é isso, tá? Então olha lá, ele é um check-up, aqui eu coloquei mensal, mas ele pode ser diário, um relatório que lista todas as contas contábeis e seus saldos em determinada data. Quais são os objetivos? Assegurar que o somatório de débito seja igual ao somatório de crédito, tá? E a base é fornecer dados para elaborar DRE e balanço patrimonial. Então, toda DRE e todo balanço patrimonial são elaborados conforme o balancete de verificação. Professor, qual que é a estrutura disso? Qual que é a ordem, né, melhor dizendo? Eu vou fazer a escrituração, que é diário e razão. Terminei diário e razão, vou fazer o balancete para verificar se tudo que eu debitei no diário e razão e tudo que eu creditei chegou a valores iguais. Tem que bater, tá? Total de débito, total de crédito. Isso eu vou verificar no balancete. Terminei o meu balancete de verificação, agora eu vou trazer esses elementos, esses valores para o balanço e para a DRE. Aqui a gente tem um exemplo da estrutura de um balancete, tá?
Basicamente, ela é composta, né, por uma lista ali ordenada das contas contábeis. Normalmente, ela é dividida, começa com as contas patrimoniais, depois as contas de resultado. Professor, posso misturar? Pode, não tem problema, porque ele é um demonstrativo acessório. Ele nem sequer vai para um relatório de empresa aberta, né, de demonstração contábil, esses relatórios de auditoria. O que vai é só a demonstração, balanço e DRE mesmo, que vem desse balancete. E aí eu tenho um saldo devedor e um saldo credor. Isso tem que bater no final, tá? Além desse modelo, tem esse outro modelo aqui, que é um modelo um pouco mais complexo, mais completo também, né? Porque ele vai ter saldo inicial de débito e crédito, movimentos a débito e a crédito e saldo final de débito a crédito. Então, basicamente a estrutura dele, uma tabela com 4 colunas ou mais. Posso ter uma tabela com menos? Pode, mas o mais usual é eu ter pelo menos 4 colunas. Uma de conta, que eu vou indicar o nome da conta, outra de movimento a débito, outra de movimento a crédito e outra de saldo final. Semelhante a essa daqui, tá? Tudo bem que aqui eu estou tendo colunas que são duplicadas, né? Mas a gente vai ver que o saldo, né? Estou apontando aqui com o dedo, mas vocês não conseguem ver aqui, né? Mas basicamente é isso. A gente vai ver que tem uma coluna com o nome das contas, uma com saldo devedor e credor, outra com movimentação e outra com o saldo atual, tá? Como que o administrador ele vai utilizar esse balancete? O gestor ele usa o balancete para que ele possa fazer um acompanhamento em tempo real, beleza? Então o administrador ele não precisa ir lá no livro diário e ficar olhando o diário. Ele não precisa ir lá no livro razão, né, e ficar olhando o razão, né? Mas ele precisa sim olhar o balancete. O balancete vai trazer tudo resumido e vai dizer se bateu ou não, tá? Então por isso que é muito importante. Então, o que ele vai acompanhar em tempo real? Saldo final do caixa e bancos, né? Total de despesas acumuladas no mês-ano, total de receita e estoque atualizado. Então, isso é o que ele vai conseguir olhar lá no balancete, tá? Então, vamos lá, ó. Limitações do balancete. Professor, você está falando que o balancete é maravilhoso, ele bate débito com crédito e tudo mais, mas ele tem limitação, tá? Qual que é a limitação dele, ó? Se o balancete fecha débito igual a crédito, ele apenas garante que não houve erro na aplicação das partidas dobradas, tá? Então, o total que eu debitei foi o total que eu creditei. Mas ele não detecta erros como a troca de contas. Imagina que eu deveria ter debitado uma conta de empréstimos a pagar de longo prazo e eu debitei empréstimos a pagar de curto prazo. Esse tipo de erro ele não detecta, tá? Então, a qualidade desses lançamentos ele não detecta. Ele só detecta se houve total de débito igual ao total de crédito. Agora a gente vai fazer um exercício sobre a dinâmica patrimonial. Vamos lá. Aqui a gente vai usar um pouco do Excel e eu vou escrever também aqui no quadro para vocês, para ficar o mais tranquilo possível o entendimento, tá? Vou disponibilizar tudo depois via PDF para vocês acompanharem. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simular uma empresa abrindo, né, uma empresa iniciando suas atividades e algumas operações iniciais e quais impactos ocorrem no balanço patrimonial dela, tá? Então vamos lá, vamos ler a descrição aqui da questão. Vamos acompanhar a formação do patrimônio de uma empresa comercial e alguns exemplos de sua movimentação, representando a cada acontecimento a situação patrimonial da empresa, né, respectiva. Então vamos lá. Primeira situação, a empresa iniciou suas atividades comerciais com um capital de R$1.000, tá? Perdão, de R$80.000. Primeiro lançamento que eu vou fazer, lançamento no livro diário. Então, R$80.000 eu vou colocar no caixa. Então, eu vou debitar caixa R$80.000. A contrapartida desse débito no caixa vai ser um crédito no meu capital social, R$80.000. Por quê? O fato número 1, né, esse fato administrativo, esse fato contábil, está me dizendo o seguinte: ela colocou um capital de R$80.000. Se ela colocou esse capital, isso tem que ter ido para o caixa, tá? Ela está dizendo que foi em dinheiro. Se fosse em bens, imobilizado, etc., a gente faria outra divisão. Mas em dinheiro quer dizer que entrou 80 mil no caixa e também entrou 80 mil no capital social. Débito no caixa, crédito no capital social, tá? Aqui eu já havia rascunhado o resultado dessas operações no livro Razão, tá? Qual que é o resultado dessa operação?
Eu debitei no caixa R$ 80 mil. Antes eu tinha feito no diário, né? E agora eu estou colocando no meu razão. Né? Eu estou olhando aqui para o lado porque a minha tela, onde eu estou espelhando aqui, é na minha segunda tela. Eu estou trabalhando com duas, tá? E aqui eu também creditei no meu capital social R$ 80 mil. O que eu preciso identificar aqui? Quais elementos são importantes para mim? Vou tirar aqui, vou diminuir um pouco essa tela para eu poder usar a caneta, tá? Vamos lá. Ó, deixa eu só trazer essa tela para cá. Olha só, aqui, ó, nesse lado direito. Pera só um minutinho, pessoal. Vou ter que mudar uma coisa aqui da minha dinâmica, tá? Pessoal, voltando aqui, tá? Tive que pausar a gravação só para configurar a minha mesa aqui, ó. Isso aqui, ó, a débito, ou melhor, vamos voltar explicando do início, tá? Aqui a gente tem duas contas. Vou fazer melhor, eu vou apagar isso aqui porque esse aqui eu já tinha feito, tá? Eu vou apagar e a gente vai construir isso aqui de novo, tá? Para ficar mais fácil. Vamos apagar tudo, beleza. Tá, vamos lá. Eu já registrei no diário, beleza? No slide anterior. Agora eu vou fazer a minha razão, tá? O meu razonete. Então vou fazer aqui um risco horizontal, quase horizontal, né? E um risco vertical, que representa o meu razonete. E aqui eu vou colocar o nome da minha conta, que é caixa, beleza? Então, no meu caixa, o lado direito, ou melhor, o lado esquerdo do meu razonete, ele representa débito, tá? E o lado direito representa crédito. Qual que é a natureza da conta caixa, que é uma conta de ativo? Ela tem natureza devedora, tá? O que ocorreu nessa operação? Eu aumentei o meu caixa. Se eu aumentei, eu vou registrar um débito nele. Qual que é o valor desse débito? R$ 80 mil, beleza? E eu vou indicar aqui, ó, que isso aqui é do fato 1. Só que eu não mexi apenas nessa conta. Lembra? Todo débito tem que ter um crédito. Então aqui na conta crédito eu vou colocar, ou melhor, na conta capital social, né? Não é na conta crédito, capital social, eu vou registrar, um crédito. Lembrando que a estrutura é a mesma. Aqui eu tenho crédito e aqui eu tenho débito, tá? Sempre essa mesma estrutura. Capital social, ela é uma conta de natureza credora, porque é uma conta do passivo. O que ocorreu nesse primeiro fato contábil aqui? Eu fiz um aumento do meu capital social, né? Eu integralizei capital social. Se ele aumentou, então eu vou colocar R$ 80 mil aqui, ó, a crédito. E vou identificar o fato número 1, beleza? Então 80 mil a débito no caixa, 80 mil a crédito. Ó, já fizemos o primeiro lançamento. Agora a gente vai para o nosso Excel para a gente poder verificar como que isso aqui vai ficar na... Deixa eu até aumentar a tela aqui. Espera aí, deixa eu só aumentar. Olha que legal, ó. O que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui a estrutura de um balanço aqui no meu Excel. Vou até trazer a câmera um pouquinho mais para cá. Eu estou olhando aqui para outra tela. Mas olha, eu coloquei aqui R$ 80 mil no caixa, beleza? E reconheci capital social R$ 80 mil. Vamos colocar aqui, ó, aqui embaixo, o total do PL. Vamos trazer aqui para o teclado. Eu vou reconhecer o total do PL, ou melhor, né? Total do ativo. Ó, R$ 80 mil. E aqui, total passivo. Total passivo mais PL. R$ 80 mil. Beleza? É só configurar aqui para número, para ficar tudo certinho. R$ 80 mil. Então, 80 mil, 80 mil, 80 mil. Beleza, tá? Olha que interessante. Então, nesse primeiro fato contábil, eu já consegui montar o meu balanço. Professor, o que vai ter no balanço? Caixa e capital social. Professor, por que não tem outras contas? Porque eu não tive outros fatos. As outras contas vão surgindo conforme os fatos forem ocorrendo, tá? Agora eu vou voltar aqui para o meu slide, beleza?
Então vamos lá, o que eu vou ter aqui? Aqui é o balanço patrimonial, então eu deixei um espaço em branco para vocês elaborarem o balanço e eu vou trazer o balanço patrimonial para vocês aqui nesse quadradinho, tá? Então eu vou até já copiar isso daqui e levar lá para esse slide aqui, beleza? Esse é o primeiro balanço, ele vai ficar dessa forma. Agora a gente tem um novo fato, ó, a empresa ela comprou à vista móveis e utensílios no valor de R$3.000, automóvel no valor de R$25.000 e mercadorias no valor de R$25.000, beleza? Como que vai ficar lá no meu diário? Ó, vou debitar móveis e utensílios, 3.000. Vou debitar também veículos, 25.000. E em mercadorias, 20.000. Professor, por que eu estou debitando e não creditando essas contas? Ó, móveis, utensílios, veículos e mercadorias são contas do ativo, tá? Ativo tem natureza devedora. Ativo não é acreditado? Ativo também pode ser acreditado, mas sempre que ele estiver diminuindo o seu valor. Na questão aqui que a gente está vendo, né, no número 2, ele está aumentando o valor desses itens, tá? Só para ficar bem claro. Então ele comprou à vista esses itens. Ele não tinha móveis e utensílios, agora ele tem no valor de 3.000. Ele não tinha automóvel, agora ele tem no valor de 25 e também não tinha mercadoria, ele só tinha o dinheiro no caixa. Agora ele tem no valor de 20.000, tá? Então ele debitou móveis, veículos e mercadorias, tá? Aqui é uma conta do ativo também, eu não escrevi, mas estou corrigindo aqui, tá? Conta do ativo. E ele vai creditar caixa, por quê? Eu estou indicando que saiu um recurso do caixa no montante de 48.000 e esse recurso foi utilizado para adquirir móveis, veículos e mercadorias, beleza? E agora a gente vai para o nosso balancete, ou melhor, para o nosso razão, né? Já ia falar balancete, tá? O que a gente tem aqui? Eu já vou registrar nosso primeiro razão aqui, que vai ser o razão caixa. Eu vou tentar fazer bem pequenininho aqui no canto, porque senão não vai caber, tá? Então aqui caixa. Vamos lá, eu já tenho um lançamento de 80.000 aqui, certo? Que é do primeiro fato. Eu vou reescrever isso aqui. Se eu estiver fazendo no meu caderno, né, pensando que vocês estão fazendo no caderno, aí vocês vão seguir o lançamento onde vocês fizeram. Como eu estou trocando de slide, eu estou reescrevendo, tá? Não precisa reescrever. Você vai onde você lançou anteriormente e vai fazer o lançamento. E agora eu creditei, né, no fato 2, vamos só pegar o valor aqui, acho que deu 48.000, né? Ah lá, 48.000 do fato 2, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 48.000 reais, tá? Relativo ao fato 2. Então aqui eu já poderia apurar um saldo aqui. Qual que é o saldo? Saldo da minha conta 2, da minha conta caixa, perdão, nesse momento. Então vai ser 80.000 menos 48.000, que vai dar pra gente 32.000 reais, tá? Esse é o saldo, isso aqui que está no meu caixa nesse momento. Só que além da conta caixa, eu impactei outras 3 contas, tá? Olha aqui o que eu tenho: móveis, utensílios, veículos e mercadoria. Vamos lá para móveis e utensílios. Então eu vou fazer o lançamento aqui. Vou colocar aqui um pouquinho mais em cima, tá? Vou tentar não ocupar muito espaço e vou colocar aqui móveis. Beleza, conta móveis. Móveis é o que? Ativo. E o que ocorreu aqui? Eu estou reconhecendo que eu tenho agora móveis e utensílios. Então, eu vou aumentar o valor do ativo móveis. Ou seja, eu vou debitar. O valor que eu vou debitar aqui é 3.000 reais, tá? Então, reconhecer aqui 3.000 reais. E isso aqui advém do fato 2, tá? Agora, eu vou fazer mais um razonete aqui do lado. Além de móveis e utensílios, eu tenho também automóvel no valor de 25.000. Poxa vida, né? Que carro barato, né? Isso aqui. Vamos lá. Então, vou colocar aqui automóvel, tá? Esse exemplo aqui, pessoal, ele é de um livro um pouquinho antigo, né? Então, por isso que até os valores e tudo mais, tá? Valores que não conferem muito com a realidade, tá? Então, ele reconheceu aqui 25.000 de automóvel. O professor está debitando por quê? Porque é conta do ativo que está aumentando, tá? Se fosse conta do passivo aumentando, seria crédito. Se fosse conta do ativo diminuindo, aí sim seria crédito, tá? Mas é isso. Então fiz o meu terceiro razonete aqui, agora eu vou para o meu último razonete.
Então, móveis, automóveis, acho que o outro é mercadorias, né? O valor que sobrou, isso mesmo, ó, 20 mil reais. Então, mercadorias, vou colocar aqui, ó, mercadoria, no valor de 20 mil reais, tá? Então, 20 mil reais, fato 2, tá? Beleza, olha só, já registrei tudo. Qual que é a única conta que tem mais lançamentos aqui? É caixa, porque foi a primeira conta que a gente impactou e a gente fez novos lançamentos aqui, tá? Então vamos lá, próximo slide. Agora é o balanço patrimonial. Vamos lá para o balanço para a gente ver como é que vai ficar? Ó, vamos agora mexer aqui no nosso Excel, né? Eu vou trazer essa coluna aqui para baixo, porque eu vou ter novos lançamentos aqui, tá? Tá, o que eu tive a mais aqui, ó? Vou trazer esse PL para cá também, tá? Pera aí, opa. Tá dando um erro, cancelar, beleza. Vou trazer o PL para cá, porque agora eu vou ter o registro de outros... Opa, perdão. Deixa eu voltar essa operação aqui, tá? Mas eu vou deixar o PL aqui embaixo, tá? Eu não vou ter registro de outros passivos aqui não, vou ter registro de outros ativos, tá? O que a gente tem aqui? Móveis e utensílios. Ou melhor, vou colocar primeiro aqui mercadoria. Vou colocar aqui, pessoal, como estoque, tá? Que é a conta mais utilizada, e não a conta mercadoria. No valor de 20 mil reais. Além disso, móveis e utensílios, beleza, no valor de 3 mil reais, né? Se eu não me engano é isso, depois a gente confere. E automóveis, no valor de 25 mil reais. Professor, vai classificar agora entre circulante e não circulante? Por enquanto não, tá? Vou deixar dessa forma, porque o que interessa pra gente é formação do patrimônio, total de ativo, total de passivo. Então, beleza, já organizei aqui. Deixa eu subir essas informações para cá. Deixa eu subir para cá, porque a gente vai pegar essa foto aqui. Olha que interessante. Eu disse na aula passada que o balanço é uma foto, né? Se a gente observar bem, o que a gente está tendo aqui é uma foto da situação líquida da empresa. Ó. Eu bati uma foto da situação líquida no primeiro momento, no fato 1. Eu só tinha caixa e capital social. Agora eu estou batendo no fato 2, tá? Vamos lá, ó. Se eu somar... Opa, aqui o caixa eu preciso alterar, tá? O caixa agora eu tenho 32 mil reais, tá? Então, olha aqui, se eu somar tudo isso aqui no meu Excel, ó, 25 mais 3 mil mais 20 mais 32, tem que dar 80 mil. Ó, vamos fazer a soma aqui. 80 mil reais, beleza? E a mesma coisa aqui do passivo. Então, nossa contabilidade está fechando. Interessante, a gente não precisou nem fazer o balancete, né? E ela está fechando. Ó, vou colocar aqui no slide. Professor, vai disponibilizar para a gente? Sim, vai estar no PDF que eu vou mandar para vocês, beleza? Então tá. Vamos avançando aqui, ó. Fato 3. O que a empresa fez agora? Ela comprou mercadorias a prazo, mediante aceite de duplicatas no valor de 30 mil reais. Esse termo duplicatas, pessoal, é um termo bastante antigo, mas que a gente ainda encontra em livros de contabilidade, principalmente contabilidade geral, que é o que eu estou utilizando para dar essa aula, tá? Mas basicamente é uma compra a prazo. Então, duplicatas a pagar, comprou a prazo. Duplicatas a receber, ele vendeu a prazo, tá? E aqui a empresa, ela comprou mercadorias a prazo. Lembra que ela comprou mercadorias no fato anterior? Só que ela comprou à vista, agora ela comprou a prazo. O que vai acontecer? Eu vou registrar no meu diário mercadoria, né, que é meu ativo, eu vou debitar 30 mil, eu estou aumentando a conta mercadoria. E eu vou, em duplicatas a pagar, né, que é uma conta do meu passivo, creditar 30 mil, ou seja, eu tenho uma obrigação de 30 mil para quitar, tá? Agora, vamos aqui para o nosso razão e a gente vai fazer os nossos razonetes, tá? Vamos lá. Vou fazer aqui o primeiro razonete que vai ser impactado. Ó, não houve impacto no caixa, tá? Porque é uma conta a prazo. Então, a nossa linha horizontal, né, o mais reto possível. O que a gente tem aqui? Mercadoria, né? Mercadoria, beleza, ó, débito do lado esquerdo, crédito do lado direito, beleza? Então, ele comprou, vamos só ver o valor aqui novamente, foi 30 mil reais, tá? Só que eu já tinha algo lançado, né? Vamos lá na nossa conta mercadoria só para ver o valor. Ó, eu tinha aqui mercadoria 20 mil reais, que é esse valor aqui no canto, tá?
Agora eu vou colocar aqui 20 mil reais, que é do primeiro fato. Isso aqui, primeiro não, no segundo fato, né? E agora eu fui para o terceiro fato e coloquei mais 30 mil reais, beleza? Então, fato número 3. Eu posso apurar um saldo aqui? Posso. Professor, é normal ir apurando o saldo assim? Só se eu for já fazer o meu balancete ou o meu balanço, senão eu vou escriturando, né? Isso que a gente está fazendo é escriturar até o final, quando finalizar a gente apura. Mas eu já vou apurar aqui, só para vocês entenderem a didática do lançamento, tá? Então, olha lá, 20 mais 30, 50 mil. Se eu tivesse algum valor aqui, eu tinha que diminuir desse valor, tá? Porque ativo, mercadoria, diminui a crédito, aumenta a débito. Agora, além dessa conta, eu criei uma nova conta, ó, essa conta aqui é nova, que é duplicatas, vou colocar aqui a pagar, né? Isso aqui é uma obrigação da empresa, então é um passivo, né? Duplicatas a pagar. Se a obrigação, a natureza dela é credora. Qual que é o valor? 20 mil reais, tá? É o mesmo valor que entrou de mercadoria. Fato número 2. Oh, perdão. Deixa eu voltar aqui, tá? Não foi 20 mil não, 20 mil é o que tinha ali no início, tá? Deixa eu reescrever aqui, é 30 mil reais, né? E não é o fato 2, é o fato 3, beleza? Pessoal, vamos avançar aqui, tá? Estamos quase terminando essa aula. Ainda, né? Fato 3, na verdade... Ah, tá, esse aqui é o fato 3 no balanço, né? Vamos lá. Pensei que eu estava repetindo o fato, mas está tudo certo. Ó, fato 3. Então, já fiz fato 1, fato 2, agora eu vou para o fato 3. O que eu fiz aqui? Eu aumentei mercadoria, que é estoque. Eu tinha 20 mil, agora eu tenho 50 mil. Ixi, mas agora não saiu nada do caixa. Ó, se eu olhar aqui, ó, tá dando 110. Ó, já deu problema pra gente, não tá batendo, né? Mas olha só o que a gente vai lançar aqui, uma nova conta que não existia aqui, viu? Qual que é a conta? Duplicatas a pagar. Beleza? Qual que é o valor? 30 mil. Agora vamos só colocar a fórmula aqui, né, do soma. Vamos ver se bateu. 110 mil, ó, tá batendo, maravilha. Então já vou pegar aqui esse mini balanço e vamos trazer para o nosso slide. Lembrando, vai ser disponibilizado para vocês quando eu terminar de gravar e editar esse vídeo, tá? Vamos só aumentar um pouquinho aqui, né? Para não ficar também muito pequeno, mas basicamente é isso, tá? Vamos aqui para o próximo fato, tá? Ó, ele comprou a prazo uma casa no valor de 100 mil reais mediante financiamento, tá? Então aqui eu vou lançar no meu diário, imóvel 100 mil reais. Eu vou reconhecer que eu tenho um imóvel no valor de 100 mil. Eu vou reconhecer imóvel a débito ou a crédito? Eu vou reconhecer a débito. Por que a débito? Porque é uma conta de natureza devedora. E se eu estou aumentando, reconhecendo esse imóvel, eu preciso debitar 100 mil reais nele, tá? Como ele comprou a prazo, isso não vai afetar o nosso caixa, mas agora eu tenho uma nova conta, que é financiamento a pagar, tá? Financiamento a pagar no montante de 100 mil reais. Financiamento a pagar é uma conta do passivo, beleza? É uma obrigação. E se é uma obrigação, a natureza dela é credora e eu estou aumentando ela a crédito, tá? Total de débito aqui igual a 100 mil, total de crédito igual a 100 mil. Agora a gente vai para o nosso razonete, tá? Imóvel é uma conta nova, então não preciso olhar o saldo anterior dela não, tá? Eu posso vir aqui direto para o nosso quadrinho aqui, ó, e já vou colocar o razão do imóvel, tá? Então, imóvel. Beleza, vamos lá. Ó, imóvel, ativo. Se é ativo, ele está aumentando a débito. Então, vou debitar aqui, ó, 100 mil reais. E isso aqui vem do fato 4, tá? Beleza. E agora, eu tenho a conta financiamento a pagar, tá? Eu vou colocar aqui F de financiamento a pagar. Beleza, financiamento a pagar. Financiamento a pagar é uma conta do passivo. Quase que eu falei pativo, né? Do passivo. Então eu vou colocar aqui 100 mil reais a crédito, né? Porque é uma conta do passivo.
o fato número 4, tá? O fato contábil número 4. Beleza, pessoal, agora a gente vai para o balanço, ó, fazendo em tempo real, pessoal. Eu poderia ter trazido tudo isso já descrito no quadro, mas eu estou querendo fazer com vocês para vocês verem como que essa dinâmica patrimonial ocorre a cada fato contábil, tá? Então vamos lá, vou voltar aqui no meu balanço patrimonial. O que eu aumentei aqui? Um imóvel, né? Então eu vou pegar aqui, ó, essa linha aqui de total de passivo, total de passivo e total de PL. Peraí, problemas técnicos. Pronto, agora deu certo. Beleza, tá, ó, vou acrescentar uma nova linha aqui. Vamos lá para o teclado para a gente digitar, tá? Então, imóveis. Professor, no plural? Sim, porque eu posso ter mais de um, tá? Por enquanto eu só tenho um, então vou deixar imóveis 100 mil reais, tá? E professor, agora, ó, deu problema aqui, ó. O que aconteceu? Nosso balanço já não está batendo, ó, 210 de ativo contra 110 de passivo, tá? Então falta aumentar 100 mil aqui. O que eu vou aumentar aqui? Financiamento a pagar. 100 mil. 210 com 210. Fechou o balanço? Copiar balanço. Trazer para o nosso próximo slide. Colar balanço. Vamos aumentar aqui para ficar um pouquinho maior na hora que eu disponibilizar para vocês. E está aqui. Beleza? Ó, próximo fato contábil aqui. Quase encerrando, ó. Vendeu mercadorias como segue. À vista, 10 mil reais. A prazo, 8 mil reais, tá? E aqui está como duplicatas. Lembra a dinâmica de duplicatas? Duplicatas é algo a prazo. Então, se eu tenho duplicatas a pagar, é porque eu comprei a prazo. Se eu tenho duplicatas a receber, que é esse caso, eu vendi a prazo, tá? Então, eu vou debitar aqui no meu caixa 10 mil reais, que é o montante que entrou à vista, né? Opa, peraí, ó, isso aqui tá até com erro, ó. Deixa eu já... Ah, não, peraí, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui certinho, tá? Então aqui, o que eu vou ter? Caixa a débito, 10 mil reais, beleza? Professor, por que caixa? Porque eu tô colocando dinheiro no meu caixa, é a venda à vista, tá? Mas eu não vendi apenas à vista, eu vendi parte a prazo. Essa parte a prazo eu vou reconhecer aqui como clientes a receber, que é um direito meu. Então, conta do ativo, natureza devedora, 8 mil reais a débito, tá? Além disso, eu reconheço uma receita com vendas no valor de 18 mil reais. Professor, agora complicou, 2 débito, tem receita, que é uma conta de resultado. Explica essa dinâmica pra gente, peraí. Fica tranquilo que eu vou explicar, tá? Essa compra, ela foi feita tanto a prazo quanto à vista, perfeito? O que eu preciso no primeiro momento? Entender como que eu registro a vista e a prazo. A vista, caixa. A prazo, duplicatas a receber ou clientes a receber, que eu acho um nome até mais adequado, tá? Clientes a receber. O total desses débitos é 18 mil reais, beleza? Tá, se é 18 mil reais, qual que é o meu próximo pensamento? Se eu tenho 18 a débito, eu preciso ter a crédito. E o que eu vou creditar aqui? Eu vou creditar, nesse caso, uma receita com vendas. Por quê? Esses dois débitos, tanto o débito de caixa quanto o débito de clientes a receber, vocês concordam comigo que a origem deles é uma receita? Né? Então lembra do que eu falei na aula passada. Toda aplicação tem uma origem, beleza? Eu não consigo ter um ativo sem um passivo, uma despesa ou uma receita sem uma despesa, sabe? Eu preciso ter sempre alguma contrapartida. Nesse caso, qual que é a minha contrapartida de tudo que eu coloquei no caixa e de tudo que eu coloquei, registrei como direito de receber de clientes? É uma receita. Eu consigo olhar para esse lançamento e dizer o seguinte, ó, 18 mil de receita, 10 mil é caixa, já está no meu caixa, e eu tenho 8 mil para receber, tá? Mas a lógica é exatamente essa. Se eu somar aqui, ó, 18 mil de crédito mais 18 mil de débito, bateu. Conseguimos vencer essa etapa. Agora, a gente vai para o nosso maravilhoso razonete, tá? Eu vou fazer aqui o razonete aqui bem pequenininho do caixa, para dar espaço para o restante. Basicamente, o que eu vou ter aqui? Caixa. Vamos lá, ó, eu já tenho 3 lançamentos aqui, tá? Eu tenho o lançamento número 1 do caixa,
que foi aqueles 80 mil reais, lembra? Aí eu tenho um lançamento número... Vou até refazer aqui, pera aí, deixa eu voltar isso, porque eu acho que não vai ter espaço, tá? Vamos refazer o caixa um pouquinho mais acima aqui, tá? Porque eu acho que não teria espaço ali. Então, caixa. Beleza, tá? Então aqui, eu já lembro de cabeça o primeiro, que é 80 mil reais, tá? Isso aqui advém do primeiro fato contábil, tá? Depois disso, a gente vai voltar aqui para o segundo fato contábil, que foi 48 mil reais a débito, tá? Vamos lá, então 48 mil reais a débito. Isso aqui veio do fato número 2, tá? Deixa eu só apagar isso aqui, que ficou um pouco confuso, tá? 48 mil reais, tá? 48 mil reais, beleza. Agora a gente está lançando 10 mil reais à vista, que é desse fato número 5. Então, 10 mil reais à vista, fato número 5, beleza? Duplicatas a receber não vai entrar aqui, a gente já consegue apurar um saldo, né? Vamos apurar um saldo aqui, ó. Ó, 80 mais 10 vai dar pra gente 90 mil. E aqui 48, tá? Então, se eu tirar 40 de 90, 50. Se eu tirar 8, vai dar 42 mil reais, tá? 42 mil reais. Esse é o meu saldo da conta caixa, beleza? Então, vamos lá. Além disso, o que a gente teve aqui? A gente teve mais a conta clientes a receber e receita com vendas, tá? Então, vamos aqui. Eu vou colocar aqui do lado. Deixa eu riscar aqui para ficar separado. Eu tenho clientes a receber, clientes. Deixa eu escrever aqui até de letra cursiva. Eu estou fazendo de letra de forma, mas porque eu estou com medo de não ficar muito clara a minha letra cursiva, tá? Mas vou escrever de cursiva porque eu acho que vai ficar mais fácil para eu escrever. Espero que fique claro aí para vocês, tá? Mas é clientes, não vou colocar aqui a receber, tá? Só para poupar espaço aqui. O que a gente reconheceu? 8 mil reais. Opa, perdão. 8 mil reais aqui, ó, a débito, tá? Por que débito? Porque clientes é ativo e ativo é um direito, né, nesse caso aqui, que eu estou reconhecendo a débito. Eu estou aumentando ele 8 mil reais. Natureza devedora, eu estou debitando, tá? E aqui eu já vou registrar a minha conta de resultado. Acho que até ficou melhor, né, escrever de letra cursiva do que com a letra que eu estava fazendo anteriormente, tá? Qual que é o resultado que eu vou apurar aqui? 18 mil reais. Olha que interessante. Apurei 10 no caixa, aqui. Apurei 8 como clientes a receber, né? E receita total 18 mil reais. Agora, para onde que a gente vai? Vamos lá. Vamos para o balanço patrimonial. Ó. Vamos lá para o nosso Excel. Basicamente, eu tive saída de caixa e eu tive o reconhecimento de clientes a receber, tá? Então, eu vou aumentar uma linha aqui porque eu vou ter que aumentar. Ó, estoque. Eu vou colocar clientes a receber logo depois de caixa, tá? Por quê? Eu estou seguindo o critério da liquidez. Clientes a receber é mais líquido, né? Mais fácil que eu vou receber do cliente antes que eu dê a baixa no meu estoque. Então, vou colocar aqui, ó, clientes a receber, tá? Eu tenho 8 mil reais aqui. Beleza? 8 mil reais. Ó, professor, já deu problema aqui, ó, porque a gente registrou aqui clientes a receber, mas ficou aqui um problema. Eu vou fazer mais, ó, eu vou ter que aumentar o caixa. Se a gente voltar lá para o caixa, agora o caixa é de 42 mil, ó. Então, vou colocar aqui 42 mil. Ixi, Maria, aumentou ainda mais a diferença, beleza? Só que eu tenho que lançar aqui também uma conta no meu PL, tá? Qual que é a conta que eu vou ter que lançar aqui no... Na verdade, não é nem clientes a receber, beleza? Na verdade, peraí, ó. Aqui a gente já vai ter um ponto aqui de atenção pra gente, tá?
Deixa eu só voltar aqui. Espera só um minutinho. Pessoal, vamos lá, tá? Eu tive um problema aqui no meu computador, deu uma travada, consegui recuperar, tá? Vamos voltar aqui para onde a gente estava. Ó, a gente já aumentou caixa, a gente aumentou clientes a receber, que era uma conta que não tinha, e a gente viu que começou a dar diferença aqui. Eu não tenho nada agora para lançar no passivo. Poxa, e agora, professor? Como que a gente vai resolver essa situação? É o seguinte, ó. O que o fato número 5 disse? Disse que ele vendeu, né? Ele vendeu quanto? 18 mil. Se ele vendeu, esse dinheiro saiu da onde? Saiu do estoque. Então vamos lá, ó. Eu vou registrar menos 18 mil na conta estoque. Vamos voltar aqui, né, para essa tela. E eu vou fazer o seguinte. Vamos lá, ó. Eu vou apagar um pedaço disso aqui. Vou refazer novamente. Opa. Pronto. Agora eu vou colocar um outro razonete aqui embaixo, beleza? Ó, qual que é esse razonete aqui, ó? Estoque. Beleza. Eu tinha quanto aqui no estoque? Eu tinha 50 mil, tá? Que eu tinha registrado anteriormente como mercadoria, tá, pessoal? Mas estou usando o nome estoque porque o nome estoque é o que a gente está usando no balanço. Professor, mas por que essa diferença e tal? Eu peguei essa questão de um livro e ele trata como mercadoria, mas particularmente eu acho mais interessante estoque, tá? E ele trata como mercadoria também porque ele está registrando o fato de comprar mercadoria. Normalmente a gente não fala comprar estoque, a gente fala comprar mercadoria, mas para o balanço a gente usa o termo estoque, tá? Tinha 50 mil aqui, beleza? Só que agora eu acabei de tirar 18 mil de mercadoria. Concordam comigo? Não vendi 18 mil, então saiu aqui 18 mil. Então eu vou apurar a diferença e isso aqui vai me dar 32 mil. Professor, por que não apura desse lado? Porque a natureza da conta é devedora, tá? Então eu apuro do lado do débito. Aqui no resultado eu já apuraria do lado do crédito, tá? Então, voltando para a nossa planilhazinha do Excel, agora sim a gente tem condição de fazer isso aqui bater, tá? Então, aqui no estoque está 50, tirei 18. Então, olha só o que aconteceu, 32 mil, total de ativo, bateu com total de passivo 210 mil. Olha que interessante, a gente fez uma operação, esse fato número 5, e o fato número 5, ele não alterou a situação líquida, né? A gente viu ali sobre fatos modificativos, permutativos, e a gente acabou de ver aqui que não alterou. Quando eu colo aqui o balanço patrimonial, então, a gente vai ver que esse balanço, ó, ele não é diferente do último balanço que a gente teve aqui, ó. Vamos ver o último balanço? Ó, o último balanço foi esse, ó, 210 mil. As contas aqui de ativo e passivo, a gente vai ver que elas têm valores diferentes do balanço mais atual, que é esse daqui, ó. Opa, avancei demais, aqui, ó. Mas o saldo é o mesmo, 210 de ativo, 210 de passivo. Isso aqui é legal que a gente vê a dinâmica, né? A diferença entre modificativo e permutativo, tá? Vamos lá, fato número 6. Pagou uma duplicata em dinheiro no valor de 10 mil. Então, como que eu vou registrar isso? Duplicatas a pagar é uma conta de passivo, é uma obrigação. Conta de passivo tem natureza credora. O que ele está dizendo aqui para mim? Que agora ele acabou de quitar 10 mil de obrigações. Então, se a natureza da conta é credora e eu quero quitar essa natureza, eu quero quitar esse valor, tirar valor dessa conta, eu vou debitar. Por isso que eu estou debitando a conta duplicatas a pagar, tá? Por outro lado, eu vou ter que tirar dinheiro do caixa, então eu vou creditar caixa no mesmo valor. Então, 10 mil de duplicatas, caixa 10 mil. E aqui a gente vai fazer o razonete. Deixa eu só verificar, porque eu acho que a gente tem duplicatas a pagar aqui anteriormente, né? Acho que a gente já tinha feito uma conta, né? Vamos lá, primeiras compras foram essa. Mercadoria aqui, ó, a gente tinha 30 mil do fato 3. Vamos levar esses 30 mil para lá, tá? Para ficar bem claro o que a gente está fazendo. Então vamos lá, ó. Fato número 6, vamos para a nossa mesinha aqui digitalizadora e eu vou registrar aqui, ó, duplicatas. Deixa eu só refazer isso aqui, ficou muito torto, ficou só um pouco curto. Então vou colocar aqui, ó, dupli a pagar, beleza? Eu tinha aqui já registrado do fato número 3 uma obrigação de 30 mil, tá? Fato número 3.
Deixa eu até deixar um pouquinho mais distante para não confundir aqui. Ó. Fato número 3, eu tinha uma obrigação de 30 mil. Só que a questão número 6 me disse o seguinte, olha, você quitou desses 30 mil, 10 mil. Olha que legal a dinâmica patrimonial acontecendo aqui na nossa frente, ó. Patrimônio sendo alterado. Ó, natureza, credora, então eu vou verificar o saldo do lado do credor. 30 menos 10 é igual a 20 mil. Esse é o saldo atual dessa conta, tá? Além disso, agora eu preciso impactar quem? Caixa, né? Vamos separar aqui, caixa. Vamos só verificar como que está a nossa conta caixa, tá? Ó, ela é essa conta aqui, beleza? Então, o que eu tenho aqui na minha conta caixa? 80. Vamos ver se eu consigo levar para lá, que aí vai ficar mais fácil, tá? Vamos ver se eu consigo copiar ele e levar para lá, para a gente não ter que ficar reescrevendo. Ah, ele não foi tudo. Pera aí, vamos voltar lá. Só para a gente... Ó. Tá, vamos ver se a gente conseguiu pegar tudo e levar para lá, tá? O que a gente não conseguir, ó, vamos lá. Vamos apagar aqui e refazer, tá? Então vamos lá, ó. Eu tinha 80 mil, esses 80 mil viraram 40 mil, e eu apurei aqui um total de... Vamos voltar aqui, né? Tinha 90 mil. Pessoal, o comum não é apurar todo o saldo a cada momento, tá? Mas eu estou apurando só para ficar didático. Então eu tinha 90 mil aqui, eu tenho 48 mil aqui, e eu vou ter um saldo aqui, então agora de caixa, era para eu ter, né? 42 mil, certo? Vamos lá, 42 mil. O que aconteceu? Ele pagou duplicatas aqui no montante de 10 mil. Então eu vou creditar 10 mil. E isso aqui, ou melhor, deixa eu até fazer o seguinte. Eu vou apagar tudo, tá? Porque eu acho que isso aqui pode dar confusão na cabeça de vocês. Deixa eu apagar tudo que está aqui, apagar essa linha. Eu não vou colocar os saldos aqui, tá? Vou colocar só o saldo no final. Então, ó, fato 1, 80 mil reais a débito. Fato 2, 48 mil reais a crédito. Fato 5, 10 mil reais a débito. E agora, ó, 10 mil reais, fato 6 a crédito, tá? Agora a gente vai apurar o saldo de cada lado aqui. Então, eu tenho 90 mil aqui. E aqui eu tenho 58 mil, tá? Então, se eu tirar 50 de 90 dá 40, tiro 8 vai dar 32 mil. Esse é o saldo final da conta caixa nessa etapa aqui que a gente está fazendo, tá? E agora a gente vai para onde? Para o balanço. Então, bora lá, ó. Balanço patrimonial. O que a gente vai fazer agora? A gente vai alterar esse saldo aqui, ó. 42 virou 32 mil, né? Obviamente. Duplicatas a pagar virou 20, tá? Ó, a gente alterou, já deu problema. O ativo ficou menor que passivo, mas aqui virou 20. Perfeito. Bateu balanço. Olha que contabilidade fantástica que a gente está fazendo aqui, ó. Bateu o balanço. Bateu o balanço, o que a gente vai fazer? Copiar, colar para o nosso slide. Lembrando, vai estar disponível no PDF para todos, tá? Estamos concluindo o último fato contábil aqui que a gente vai registrar, tá? Beleza, vamos lá. Ó. Agora a empresa recebeu uma duplicata em dinheiro no valor de 2 mil reais, tá? O que ela vai lançar no diário? Se ela recebeu em dinheiro, ou seja, algo à vista, isso vai impactar o caixa. Caixa, ativo. Ativo, natureza devedora. Se impactou positivamente uma conta do ativo, então eu vou debitar, né? Então debitei aqui 2 mil reais no caixa. Clientes a receber é a minha contrapartida, é o meu crédito, porque eu emiti... perdão, tá errado, tá? Vou corrigir isso aqui. Ele recebeu uma duplicata em dinheiro no valor de 2 mil reais, então não é caixa que eu vou fazer
crédito não, tá? Eu vou fazer aqui, ó, clientes a receber a débito. Ah, não, perdão. Esquece tudo que eu falei, tá correto, tá? Porque ele recebeu o dinheiro que estava em duplicatas a receber, tá? Ele tinha duplicatas a receber, aí ele recebeu, né? Se ele recebeu, correto, até me confundi aqui. Então, R$ 2.000 foi para o caixa dele, tá? E ele tinha clientes a receber, que é uma conta do ativo, então ela tem natureza devedora. Se saiu o dinheiro de uma conta do ativo, eu vou creditar. Se a natureza é devedora, a contrapartida dessa saída tem que ser um crédito. Então, eu vou creditar R$ 2.000 aqui, tá? Como eu já tenho a conta caixa aqui, eu vou tentar selecionar todos os elementos. Ó, copiei, vamos trazer para cá, vamos colar isso aqui, ó, para a gente estruturar o nosso rasão. Olha que maravilha! Só não veio aqui a nossa divisão do meio, tá? E eu vou apagar alguns itens aqui, para não ficar confuso, tá? Então, esses saldos aqui eu vou apagar, tá? Não interessam para a gente agora. O que eu vou fazer? Traçar uma linha aqui vertical para separar. E agora a gente tem o fato número 7, tá? Fato número 7 indica que entrou R$ 2.000 no meu caixa, tá? Então, R$ 2.000 a débito, porque está aumentando. Fato número 7. Agora eu apuro de novo, né? Vou apurar, né? O saldo, né? Apuro, palavra interessante, né? Meio esquisita, né, de falar, mas vamos lá. 80 mais 10, 90 mais 2, R$ 92.000. Beleza, pessoal, R$ 92.000, tá? E aqui a contrapartida, né, a crédito, ficou em R$ 58.000, beleza? Vamos lá, tirei 50 de 92, vai dar 42.000, tiro 2 vai dar 40, tiro 8, tiro mais 6, vai dar R$ 34.000. É isso mesmo, né? R$ 34.000, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso balanço, né? Peraí. Opa, tem mais uma conta aqui, né? Tava esquecendo, ó. Qual que é a outra conta que a gente fez aqui agora? Foi a de duplicatas a receber, né? Dupli a receber. Beleza. Eu já tinha essa conta duplicatas aqui atrás, certo? Vamos lá onde a gente vai encontrar ela. Clientes. Esse clientes aí é o meu duplicatas a receber, tá? Eu vou levar para lá como clientes novamente, tá? Era R$ 8.000. Então deixa eu apagar esse termo, né? Que eu estou utilizando o termo cliente, tá? Só para ficar o mesmo termo que a gente utilizou anteriormente, tá? Por que eu usei cliente? Porque no balanço está cliente. Então eu tinha aqui, ó, R$ 8.000 de direito, né, a receber desse cliente, que é resultante do fato 5, beleza, fato 5, tá? Então, R$ 8.000, fato 5. Só que agora o cliente quitou R$ 2.000, resultante do fato 7. Então, eu vou fazer aqui a apuração desse saldo devedor, nesse exato momento, é de R$ 6.000, tá? 8.000 menos 2.000. E agora, para finalizar nosso balanço, né, a gente vai reconhecer essa alteração aqui, tá? Então, vamos lá, eu tinha 8.000 para receber, esses 8.000 viraram apenas R$ 6.000. Opa, peraí, coloquei 6, né? Volta aí, R$ 6.000. Ó, já deu problema aqui no nosso balanço, tá? Então, o ativo ficou menor do que o passivo, né? Mas a gente vai ver que a gente tem uma entrada. Opa, perdão. Isso mesmo, né? A gente tem uma entrada, quase que eu apertei aqui um negócio errado, mas deu tudo certo. A gente teve uma entrada de caixa, né? Então, R$ 34.000. 2.000 que saiu daqui, ó, da conta clientes, foi para o caixa. Bateu? 200 com 200? Bateu. Maravilha, olha que legal. A gente fez 7 fatos contábeis
conseguiu fechar o balanço nesses 7 fatos. Professor, por que a gente não fez o balancete de verificação, né, que a gente viu aqui que serve para bater os saldos antes de fazer o balanço? Porque isso aqui é uma elaboração de balanço de forma simplificada, só para vocês pegarem a dinâmica, tá? Então a gente teve poucas operações, poucos lançamentos, tá? Quando a gente tiver um exercício com mais lançamentos, aí a gente vai fazer o balancete, tá? Mas beleza, pessoal, é isso aqui. O PDF vai ficar disponibilizado para vocês. Dúvidas ou comentários a gente vai tratar na aula presencial. Eu estou encaminhando essa aula aqui para a líder dessa área e ela vai disponibilizar para vocês, tá? Então, um abraço, obrigado aí pela atenção e até a próxima aula, até terça-feira, tá? Obrigado.